É, Meu nome é Jane Carvalho Silva, eu sou graduanda do curso de Química Industrial e o meu professor orientador é o professor Ulisses Magalhães Nascimento. O título do meu trabalho, do meu projeto, é a avaliação do uso de líquidos iônicos na produção de biodiesel. Bem, nas últimas décadas, o uso intensivo de combustíveis fósseis como petróleo e derivados, gasolina, diesel, querosene, também carvão mineral e gás natural como matéria-prima para a geração de energia, ele tem causado uma preocupação mundial por conta da diminuição das reservas existentes em médio e em longo prazo. Além disso, esses combustíveis fósseis, eles são altamente prejudiciais ao meio ambiente e são considerados como fonte suja de energia, podendo contaminar tanto a água quanto o solo. Porém, o principal problema associado aos combustíveis fósseis é o aumento da emissão dos gases do efeito estufa no planeta durante a sua queima, durante a sua combustão, acelerando e também aumentando, né, o fenômeno e gerando o principal problema associado, que é o aquecimento global. Bem, diante disso, alguns países mais desenvolvidos, como a Alemanha e os Estados Unidos, eles têm buscado o desenvolvimento e também o uso de novas fontes de energia como complemento ou até mesmo substituição das matrizes energéticas atuais, que são as energias renováveis. Dentre elas, a gente pode citar a solar, a eólica, a hidráulica, a de biomassa, a maremotriz, a geotérmica, dentre outras, merecendo também a atenção dos governos. No caso do Brasil, por conta da grande extensão territorial, do solo fértil, da larga faixa litorânea, uma forte incidência solar, ou seja, a iluminação do sol em quase todo o território nacional e também grandes bacias hidrográficas, o país ele possui um elevado potencial de energia considerada limpa. Nos últimos anos, o Brasil e os Estados Unidos, eles são os principais produtores de energia proveniente da biomassa. Essa energia, ela pode ser usada na forma de lenha ou principalmente para a produção de biocombustíveis, como o biodiesel, o etanol, o bioquerosene, também a biogasolina, dentre outros. O biodiesel, ele vem ser um dos principais biocombustíveis utilizados no mundo. Normalmente, ele vem ser obtido pela reação de transesterificação de triglicerídeos com um álcool de cadeia curta em excesso, podendo ser o metanol, o etanol, normalmente, na presença de um catalisador. E a conversão a ser obtida está no intervalo, está entre 96% como limite, até o dia de hoje. Esses triglicerídeos, eles estão comumente contidos em óleos vegetais, gordura animal, também microalgas e no óleo residual de cozinha. Bem, na última década, o óleo de soja, ele vem se destacando, vem se destacando como a principal fonte de matéria-prima para a produção do biodiesel no Brasil, sendo ele um subproduto do processo de obtenção do farelo de soja. Porém, um problema associado ao atual processo de obtenção do biodiesel vai estar no uso dos catalisadores homogêneos, normalmente básicos, como o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio ou ácidos também, que é o caso do ácido clorídrico e do ácido sulfúrico. Substâncias que vão gerar emulsificação, tornando a reação lenta, causando saponificação, ocasionando assim uma dificuldade na separação do glicerol. Eles geram águas residuais, eles podem contaminar o biodiesel com enxofre e também eles podem causar uma corrosão. Em alternativa, vão surgir os líquidos iônicos. Eles têm se mostrado mais eficientes, ecologicamente corretos e vantajosos em relação aos catalisadores e solventes orgânicos usuais, convencionais. E, além disso, em comparação a esses catalisadores usuais, os líquidos iônicos eles são menos corrosivos, eles são recicláveis, eles são úteis para processos contínuos, eles são menos poluentes e eles tornam o ambiente melhor para a separação e purificação do biodiesel e do glicerol, ajudando assim na recuperação, purificação do álcool e também eles vão aumentar a seletividade nas reações.
e eles atuam na catálise homogênea, heterogênea ou enzimática como suporte catalítico e na extração de lipídios durante a síntese do biodiesel. Algumas propriedades de líquidos iônicos são, eles apresentam uma volatilidade baixa, ou seja, uma baixa pressão de vapor, eles têm baixa viscosidade, eles têm uma alta condutividade, excelente resistência química e térmica, uma forte capacidade de dissolução e uma boa recuperabilidade. Eles também conseguem dissolver seletivamente materiais orgânicos, inorgânicos e organometálicos, por conta da sua alta polaridade. E eles possuem uma capacidade de mudança de arranjo na estrutura molecular, possibilitando diferentes combinações de cátions iônicos para diversas aplicações, tornando a gama dele muito mais expansiva. Bem, os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é estudar o processo de produção do biodiesel por transesterificação dos óleos vegetais com álcool metílico e etílico, empregando os líquidos iônicos como catalisadores. Os específicos são caracterizar fisicoquimicamente o óleo vegetal empregado, sintetizar e caracterizar líquidos iônicos, aplicar análises multivariadas para estudar o processo de transesterificação por meio de líquidos iônicos e avaliar a qualidade do biodiesel produzido, empregando as especificações do biodiesel estabelecidas pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Bem, o nosso trabalho vai se basear em 3 etapas. A primeira dela é a síntese dos líquidos iônicos, que já está em andamento. Bibliograficamente, nós já estamos estudando as possibilidades e um potencial líquido iônico a ser sintetizado vem ser o dihidrogeno-fosfato 4-aminotolueno 3-sulfônico, que é um líquido iônico já obtido com êxito na sua síntese, na sua produção e na sua atuação como catalisador em outros trabalhos da literatura. Bem, o procedimento, ele vem ser o ácido fosfórico, ele vai ser adicionado lentamente ao ácido 4-aminotolueno 3-sulfônico por meia hora até completa homogeneização. A mistura ela vai ser refluxada com agitação constante por um período de 4 horas e uma temperatura de 80 graus Celsius. E, por último, vai ser feita uma secagem a vácuo a uma temperatura de 120 graus Celsius por 4 horas. E um sistema que resume todo esse método é justamente o sistema de refluxo constante, demonstrado na figura ao lado. Bem, o segundo passo vai ser a caracterização físico-química do óleo vegetal escolhido, ou dos óleos vegetais. Vai ser empregado as normas internacionais Standard Method for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives, que são métodos padrões para análise de óleos, gorduras e derivados, e o American Society for Testing and Materials. Os parâmetros a serem analisados são a umidade, o índice de acidez, o índice de peróxido, o índice de iodo, a matéria insaponificável, o índice de saponificação e a viscosidade, que são os métodos que determinam a qualidade do óleo vegetal, para dizer se ele está dentro dos padrões para ser utilizado como biodiesel, como fonte da produção, para a produção do biodiesel. E o terceiro passo é justamente a produção desse biodiesel, do nosso biocombustível, onde será feita a análise das condições reacionais de transesterificação do óleo na presença de líquidos iônicos baseados nas seguintes etapas. Vai ser feita a otimização por meio de um planejamento experimental e da metodologia de superfície de resposta, que será o método utilizado. A aplicação dessas técnicas multivariadas para determinar quais as variáveis independentes que vão exercer maior influência sobre o rendimento em ésteres do biodiesel produzido, que é um passo determinante para analisar a qualidade do produto. E vai ser feito também uma cromatografia a gás, e essa cromatografia ela vai determinar a qualidade das amostras e também vai verificar se essas amostras vão estar de acordo com as especificações estabelecidas pela ANP. Os resultados esperados, com base no nosso trabalho, de primeira instância, com base na síntese e na produção, é justamente a síntese desses líquidos iônicos com uma alta eficiência e poder catalítico, fazendo com que os mesmos eles venham possuir um alto índice de recuperabilidade, que é o principal fator para a gente poder alcançar uma alta produtividade.
adequações dos processos de obtenção dos líquidos iônicos por meio de estudos de projetos já executados presentes na literatura, que a gente se baseou aí justamente no primeiro passo, no primeiro método, que é a síntese do líquido iônico. Nos baseamos na literatura para fazermos o melhor possível, produzir o melhor líquido iônico com mais recuperabilidade, com base em resultados já expostos, e também inovar, fazer a síntese de novos líquidos iônicos, se possível. E também a diminuição dos impactos ambientais causados por catalisadores usuais na produção do biodiesel. Que por trás disso tudo, esse é o objetivo principal, é justamente fazer com que haja mais energia limpa. E na segunda parte, temos os resultados esperados, a otimização das condições reacionais para a obtenção do biodiesel, utilizando técnicas multivariadas, não nos limitando a uma técnica só, aumentar as possibilidades sustentáveis no processo de produção do biodiesel, como eu já disse, utilizar energia limpa e, posteriormente, como consequência disso, a produção de um biodiesel mais limpo e, consequentemente, sustentável, estando o mesmo dentro das especificações da ANP, proporcionando, assim, um produto de qualidade e também um produto limpo, um produto que não vai gerar danos ao meio ambiente como o método atual, convencional, gera. E as considerações finais, eu quero agradecer o apoio, a minha equipe, meu orientador e eu, o apoio financeiro do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que vem ser feito por meio do PRH, na edição 54.1, e a UFMA, por ter apresentado esse projeto para os seus discentes e entregue essa rica oportunidade aos mesmos. E essas são as minhas referências utilizadas para eu me basear e buscar bibliografias para esse projeto. Obrigada pela atenção, e é isto.